É um texto muito conhecido pelos nossos irmãos. Quero te convidar para você buscar a Bíblia. Abra comigo no livro de Lamentações, capítulo de número 5. E o verso de número 20, apenas o versículo do livro de Lamentações, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Lamentações, capítulo de número 5 e o verso de número 21. Diz assim o texto: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Amém? Os que se levantaram, liberdade para se assentar aqui nesta noite. Irmãos, o texto que é tomado por leitura aqui nesta noite, ele é um texto, acredito que conhecido pelos nossos irmãos. Abrimos a nossa Bíblia em Lamentações, capítulo de número 5, e nós encontramos uma oração, um lamento, um clamor, proferido e feito por nosso irmão, por nome de Jeremias. Todos nós conhecemos a história desse moço, seu chamado, seu ministério. O texto, o livro anterior carrega seu nome. Jeremias, ele é filho de Ilquias, traz por significado do teu nome: o Senhor o exalta. Jeremias vai nascer-se no ano 650 antes de Cristo. Esse moço, ele é chamado por Deus aproximadamente quando ele tinha seus 23 anos, mais ou menos no ano 627 antes de Cristo. Esse moço acabei de fazer uma rápida apresentação ao seu respeito, de quem ele é, sobre a sua chamada. O capítulo de número 1, ele vai narrar a chamada de Jeremias. Jeremias é chamado pelo Senhor. Jeremias é aquele que o Senhor lhe propõe um ministério, uma vocação. Todos nós conhecemos. Seu pai era sacerdote. Deus agora chama Jeremias para ser profeta. O capítulo de número 1 revela quão doloroso seria seu ministério e a sua vocação, ao ponto que Deus, ao orientá-lo a escrever no capítulo de número 1 e o verso de número 8, se não me engano, Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, não tenha medo deles, pois eu sou contigo para livrar-te, diz o Senhor dos Exércitos. O tempo vai passando, esse homem que tem uma chamada pesada, esse homem que tem uma chamada dolorosa, esse homem que tem uma responsabilidade de pregar na contramão do mundo, de proferir palavras bem ao contrário daquilo que os reis queriam ouvir. Esse homem vai passar por alguns momentos muito difíceis. Jeremias vai ser preso, Jeremias vai ser lançado em uma cisterna desativada, Jeremias vai ter um corpo rasgado, mas ainda Deus levanta Baruque para fazer e incentivá-lo a receber toda a profecia que Deus havia lhe dado, ao ponto que esse homem, ao passar-se do tempo, Jeremias é conhecido como profeta também, que vai vivenciar o período do cativeiro. E quando nós abrimos a Bíblia no livro de Lamentações, nós encontramos Jeremias proferindo uma oração,
ou proferindo uma palavra, relembrando os seus tempos antigos, lembrando do tempo que o povo tinha liberdade para adorar, aonde o povo não era limitado para prestar a Deus um culto. Todos nós sabemos que esse período que o povo é levado a cativo era um período que o próprio Deus havia estabelecido data inicial, mas também havia uma data de fim. Era o Senhor que estava permitindo para fazer com que o povo voltasse a sua adoração ao Deus que é digno de ser adorado e de ser glorificado. Passa-se o tempo, esse homem agora, ao descrever ou a escrever Lamentações capítulo 5, os versos iniciais, os versos anteriores, os versos 21, ele vai descrevendo a respeito da saudade que ele tem. Jeremias recorda quando os anciões, quando os jovens, quando não havia faixa etária, e que ele se reunia em suas portas e prestava a Deus o seu culto. Os jovens tocavam, os anciões louvavam, e aquilo era motivo de glorificação do nome do nosso Senhor. Ao deparar-se com o verso de número 21, Jeremias ele está mencionando a seguinte expressão: Senhor, faz de novo, faz mais uma vez, faz-nos voltarmos a Ti, e certamente o Senhor se voltará a nós, nos converta a Ti, Senhor. Jeremias está clamando a Deus para que Deus mais uma vez se manifestasse no meio do seu povo. Me permita, com muito zelo, trazer esta palavra para os dias atuais. Era como se Jeremias estivesse dizendo: oh, saudade da liberdade que tinha, saudade da igreja primitiva, saudade de quando o Senhor se decida no nosso meio, saudade que quando o povo se ajuntava para adorar, e não importava quem pregaria, quem louvaria, quem dirigia o culto, mas ali o povo se entregava por inteiro no culto. Era esta a oração de Jeremias: faz mais uma vez acontecer no nosso meio. Ai, irmão, eu estou vivendo uma era que eu estou orando praticamente como irmão Jeremias. Tem dia que dá uma saudade que Deus batiza com o Espírito Santo no culto de ensino. Tem dia que dá saudade que Deus cure alguém, para que os nossos olhos humanos e físicos vejam aquilo que Ele está fazendo. Tem muita gente por aí comentando, dizendo que Ele não está fazendo. Eu vou discordar, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. No passado Ele curou, Ele também tem curado nos nossos dias. No passado Ele abriu porta, Ele ainda tem colocado porta aberta diante de muitos dos nossos dias. No passado Ele libertou, Ele ainda tem trago libertação nos nossos dias atuais. Por quê? Ele permanece sendo o mesmo. Ele faz, e operando Ele, quem impedirá? Deixa-me compartilhar com os irmãos experiência que eu vivi depois que eu vim para Cachoeira do Vale. Eu lembro que quando me convidaram a assumir a congregação do Pedreiro, no primeiro convite eu não quis, não aceitei, rejeitei, corri. Houve existência e eu falei não de novo. E na terceira vez, quando eu estava achando que eu ia virar um pregador itinerante, o Senhor falou comigo que era tempo de eu assentar e aceitar aquilo que Deus tinha para mim. E eu, com muito medo, eu aceitei. E quando nós estávamos já alguns meses pastoreando ali em cima, eu lembro que um dia minha filha me chamou e disse assim, ela me chamou e disse: pai, o senhor podia
entregar a igreja, voltar a pregar. Eu fiquei com o coração doloroso, irmão, porque a minha filha, uma das minhas filhas, todos eles me ajudam muito na obra, mas essa menina em especial, tudo que fala a obra de Deus, ela está no meio. Ela aceita todas as loucuras que o pai dela coloca. Se é evangelista ela está, se é vigília ela está, se é visita ela, tudo que eu coloco, ela está no meio. E quando ela me falou isso, meu coração doeu. Eu falei, Jesus, será que eu estou fazendo mal para meus filhos? Será que eu estou fazendo os meus filhos desfalecer na fé, da chamada do ministério? Mas eu comecei a orar. Eu falei, Deus, se o Senhor nos proporcionou este lugar, se realmente foi o Senhor que nos colocou aqui, dá uma experiência dentro da minha casa, passa no meio da minha família, Jesus, com algum poder, com algum milagre. E eu comecei a fazer um propósito às 5 da manhã na igreja. E já alguns dias que eu estava no propósito, certo dia ela estava fazendo o café da tarde, ela disse assim, pai, o gás acabou. E sabe aquele dia que você traz só a misericórdia de Deus? Eu olhei para ela e falei assim, filha, acabou o gás, acabou o dinheiro, acabou o limite do cartão, mas não acabou a fé diante do Deus Todo-Poderoso. Tenta o botijão lá, minha filha. Ela deu uma risadinha e disse, pai, botija deitada não resolve, tem que pedir o gás. Eu falei para ela, falei, filha, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tenta o botijão que o negócio aqui vai fluir. Isso era no início, irmão. Nós estávamos muito empolgados, com muita fé. Estávamos com o projeto de trocar os bancos da igreja. Fazíamos cantina toda quarta e todo domingo. E a cantina era feita no fogão da casa do pastor. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu não vou pedir ninguém, Jesus. O Senhor sabe que eu tenho ofertado gás na tua casa. Não vou pedir ninguém. Eu orei a Deus e a botija ficou deitada. Irmão, ela fez o café. Lá em casa jantamos todos os dias, glória a Deus. Ela fez o café, tivemos a janta. No outro dia, pela manhã, a botija continuou deitada. Teve café da manhã, almoço, café da tarde, ainda teve jantar para a glória de Deus. O terceiro dia era uma quarta-feira, irmão. Quarta-feira era dia de fazer pelo menos um pouquinho, mas sempre tinha cantina na igreja. Teve o café da manhã, o almoço, o café da tarde e ainda a cantina para vender na porta da igreja. Ai, irmão, quinta-feira a botija estava deitada, mas a fé diante de Deus estava de pé. Café da manhã, almoço, café da tarde e a janta que não pode voltar. Oh, glória! Sexta-feira, o mesmo mistério, botija deitada, mas a fé permanecia de pé diante de Deus. Eu todo dia orava, Jesus, faz mais uma vez aqui. Jesus, faz mais uma vez aqui. Deu no domingo, irmão. Domingo já era o sexto dia. O café da manhã era feito na cozinha pastoral. Teve café da manhã das crianças da escola bíblica. Teve o almoço de domingo, café da tarde. E ainda teve uma bordaçada da misericórdia para vender na cantina da igreja. Tudo porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eita Jesus, sétimo dia, a botija estava deitada, mas a fé permanecia diante do Deus Todo-Poderoso. Se você não entendeu, deixa eu explicar. Tem gente achando que Deus não está fazendo mais milagre. É engano seu. Deus ainda continua cuidando do seu povo, dando livramento para o seu povo, abençoando o seu povo, prosperando o seu povo, porque nunca viu o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. E no sétimo dia, volta eu da oração de 5 a 6 da manhã da igreja. De repente tinha uma mensagem no meu telefone, mas eu não dei crédito. De repente o esposo da irmã que havia mandado a mensagem me liga. Fiquei pouco preocupado, 6 e pouca da manhã, alguém liga nesse horário. O irmão dizia assim, pastor, eu e a Cíntia estamos saindo da oração agora. E Deus falou algo com ela e falou comigo também. E Deus disse que a provisão precisa chegar agora
Assim que a provisão chegou, quando eu voltei da cozinha, o fogo estava apagado, mas a provisão já tinha chegado para a glória de Deus. Faz de novo. Faz de novo. No passado, a roupa do povo crescia quando eles estavam no deserto. Os calçados cresciam enquanto eles estavam no deserto. E tem gente achando que o dono da igreja desamparou a igreja, abandonou a igreja. Não, ele continua fazendo em nossos meios, irmão. Me permita mais uma experiência, porque hoje foi dia de recordar o céu. Nasci em meu coração as experiências que ele me deu enquanto eu tirei um período para orar. Eu lembro que um dia eu me pegaram na cidade de Ibaba, e os irmãos sabem que ali vivia cheio de polícia, né, irmãos? E certo dia, quando eu cheguei na porta da casa, a luz, o poste de frente à igreja estava queimado. Tinha um rapaz sentado na calçada e ele disse: pastor, que bom que o Senhor chegou. Aí eu, com muito respeito, falei: moço, posso te ajudar em alguma coisa? Ele disse: pode, pastor. Tá vendo as polícias lá? Falei: passei por elas, eram 2 carros de polícia. Ele disse: pastor, eles estão me procurando. Eu tomei 2 tiros, pastor, mas eu não posso ir lá, senão eu vou ter que contar quem foi. Eu falei para ele: moço, eu não posso te ajudar não, moço. Não posso levar para o hospital, não posso levar para minha casa. Moço, vai lá, porque a Bíblia diz que Deus deixou a medicina para ser usada. Ele olhou para mim e disse: tu pode me ajudar sim, pastor. Eu não sei porquê. Todas as vezes que eu passo na igreja, eu não sei te explicar, mas o Senhor grita. Eu falei: moço, mas já é a minha natureza. Normalmente sou eu que prego. Ele diz: não, pastor, o Senhor grita que Jesus dá livramento. Tem hora que eu estou voltando, o Senhor está gritando que Jesus fez a sepultura. E eu vim aqui porque já que Jesus faz esse negócio, o Senhor grita, eu preciso de uma oração, pastor. Tu vai orar para mim e eu vou subir para o mato. Irmão, eu orei por ele, fiquei preocupado, irmão. Falei: Jesus, tem misericórdia. Aquele moço disse que Deus, que o Senhor, ele veio aqui por causa daquilo que eu grito. E eu falei: Deus, eu grito é aquilo que está na tua palavra. Uma palavra diz que tu fez a sepultura. Uma palavra diz que o Senhor dá livramento. E não consegui dormir durante a noite. Passou-se alguns dias, aproximadamente uns 30 dias. Eu estava dirigindo um culto em dia de quarta-feira. Claudinei congregava conosco ainda nesse período. E o Senhor falou comigo assim: vai lá fora, estende a mão e começa a orar na rua. Eu falei: Deus, mas o culto é aqui dentro, isso não é ético, tem misericórdia. O Senhor falou comigo pela segunda vez: vai lá fora, estende a mão e começa a orar. Chamei Claudinei e disse assim: Claudinei, continua no culto, meu filho. Deus me deu a direção e eu já volto já. Se eu não voltar, não pode pregar, tu canta, faz tudo aquilo que o Espírito te direcionar. Ele concordou, eu desci do culto, saí para fora, saí do rumo da porta da igreja. Eu comecei a andar no meio da rua: Jesus, deixa a sepultura desse bairro, dá livramento de morte nesse bairro. Lá, irmão, de repente alguém interrompeu a oração. Quem é que interrompeu a oração? O moço do tiro. Ele disse: pastor, que bom te ver. Eu perguntei: quem é você? Ele disse: pastor, tu não lembra? Falei: moço, não tem noção de quem ele diz. Realmente, estava escuro. O Senhor deve ter ficado com medo, porque eu voltei para o Senhor que eu tomei 2 tiros. Falei: agora eu estou recordando quem é. Ele disse: pastor, esse negócio que o Senhor grita funciona de verdade. Funciona tanto que agora eu também entrei nas leis do crente. Mudei do bairro, mas agora eu também estou gritando: Jesus salva, Jesus dá livramento, Jesus fez a sepultura, Jesus só releva.
cansado, mas escolheu a melhor parte. O que é? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E se você se atentar, aqui tem irmãos de todas as idades. A igualzinha a oração de Jeremias. Tem os anciãos para cantar, para tocar. Tem jovens e adolescentes também para cantar e para tocar. E agora o que resta? O que resta é sentir a presença daquele que manda, que faz, que opera, que comanda. É aquele que tem o controle de tudo. É Ele que está presente aqui nesta noite. É Ele. Ele não perdeu. Acalma o seu coração. Ele não deixou de fazer. Acalma o seu coração. Ele permanece fazendo. Quase ninguém sabe. Eu tenho um irmão que ele era muito problemático. É uma parte muito triste da minha vida. Porque ele aprendeu a usar entorpecentes com a minha mãe. Eu me lembro que inúmeras vezes eu saí daqui e tive que ir para Fabriciano na noite às pressas por causa dele e da minha mãe. E um dia me ligaram e eu tive que sair correndo, era por volta de umas 3 horas da tarde. Pegaram meu irmão, mas bateram tanto nele, que quando eu cheguei para levar o médico, ele não quis ir, mas a marca das RIP, sabe quem entende de obra civil? Você chama aqueles negócios de sarrafo, deve ter uns 7 a 10 centímetros de largura, mais ou menos. Era mais ou menos a largura, era o tamanho das marcas das ripadas que deram nas suas costas, na cabeça. E eu pelejei, mas ele não quis realmente. E quando eu estava me ajeitando para ir embora, consegui dar banho nele, coloquei ele para dormir à força. E quando eu ia embora, chegaram 2 motoqueiros em casa de minha avó. Eles foram com minha avó. E eu fui receber, fui atender quem era. Quando eu cheguei no portão, um é neto de uma irmã que me ensinou a orar. E esse rapaz, ele por enquanto está só o sangue de Jesus. Quando eu cheguei no portão, ele disse: que bom que é você que está aí. Eu assustei, falei: por quê? Nós viemos para terminar o serviço. Eu olhei para esse: está repreendido em nome de Jesus aqui dentro. Ele: não, nós viemos para terminar. Eu pensei: aqui dentro não está repreendido. Irmão, eu comecei a repreender. E de repente eles falaram assim: tem uma opção, ou paga o que ele roubou, ou nós vamos entrar e vai terminar o serviço. Eu falei: eu não vou pagar porque eu não tenho dinheiro, mas aqui dentro também vocês não vão entrar, não vai entrar, em nome não vai entrar. Irmãos, eu não queria pagar porque eu não tinha dinheiro, e outro para não servir de apoio. Mas no meio daquela conversa, o Espírito Santo veio ao meu coração e ele falou comigo assim: como tu quer comprar lutas e brigas de alguém que tu não conhece e não vai comprar as brigas do sangue do teu sangue? Não, que não foi uma pancada espiritual. Eu curvei minha cabeça na hora, fiquei calado. Eles perguntavam o que estava acontecendo. Eu falei: não, é porque eu conheço a voz do meu Senhor. Eu vou pagar, me dá um prazo e eu vou pagar. Eles agora estão até modernos, que tem até máquina de cartão de crédito. Eu vou pagar esse negócio. E você some daqui e eu vou se virar aqui com o meu irmão. Passei o cartão, paguei, internei meu irmão. Meu irmão ficou internado 3 meses. E eu orando a Deus porque eu já tinha um processo na justiça para internação compulsiva. E nada desse processo saiu. Mas tudo é o tempo do nosso Deus, não é o nosso. E nesse período de 3 meses eu entrei em
oração a Deus dobrado do que eu já orava. E meu irmão lá na clínica, até que um dia ele virou a cabeça e disse que queria ir embora. Irmão, não dá para segurar, porque a clínica não era compulsória, era uma clínica de livre e espontânea vontade. Mandaram ele embora, eu busquei ele na rodoviária. Oi, irmãos, isso aqui é para a glorificação do Deus Todo-Poderoso. Já vai fazer 7 meses que ele está em casa. Nunca mais colocou nada na boca para glorificação do Deus Todo-Poderoso. Não, irmão, eu acho que você não tem que entender. Eu acho que você não está compreendendo a gravidade desse testemunho. Sabe aquele que dava trabalho, irmão, mas o trabalho dava trabalho intenso, irmão. Coisa que você olha e falava assim: Jesus, é melhor o Senhor levar ele de pressa. Mas não, irmão, hoje ele está uma bênção para a glória de Deus. Se vocês me acham um pouco eloquente, ele dá onde cantou, e ele só pode cantar aqueles hinos que os irmãos das outras igrejas falam que é do reteté. A minha avó fala que é noite e dia ele colocando o som para cantar. Sabe o que é isso? Deus ainda liberta, Deus ainda transforma. Meu coração ardeu para ouvir esse testemunho. Tem alguém que precisa de ouvir essa palavra? Deus não desistiu da tua casa, então você também não pode desistir. No passado ele curou aqueles que estavam endemoniados, no presente ele ainda cura, irmão. No passado ele não fez coisa grandiosa, Deus ainda continua fazendo. Pode alguém ter decretado a morte para tua casa, pode alguém fazer como fizeram com Jairo, te trazer como não tem problema não. Aquele que conhece o teu lado vai passar na tua casa, vai passar na tua descendência, vai passar naquele que é sangue do teu sangue e vai garantir o livramento para a glória de Deus. Não foi fácil esses períodos, desses anos que eu estou desse lado, mas deixa eu te contar um negócio. Foi um período que eu mais vivi experiência com Deus, foi depois que eu vim pular de novo. Coisa boa que Deus fez comigo é ter trazido eu para cá de mudança e tudo, irmão. Passei muito perrengue, mas eu senti Deus de perto, eu vivi experiência de perto, porque Ele cuida dos seus, Ele cuida. E mamãe devagarzinho Deus já está pondo ela no eixo. Já tinha muitos anos que nem da igreja ela ia. Esses dias já foi de 2 cultos. Ela tinha parado de beber do copo e beber da garrafa. Se a minha avó aqui já tem uns final de semana que é bebe e outra ela faz nada. Deus está um pouco fazendo a sua. Desiste não, irmãos. Persevera. Tem dia que a luta é maior e a gente fica assim, não vou dar conta. Tem dia que o vento é mais forte, sabe? Quando parece que a gente está preso, espiritualmente falando, a gente chora. A gente diz assim: Jesus, perdemos noites de sono, mas o Senhor nos reuniu aqui nessa noite para dizer: persevera. Aguenta só mais um pouquinho de tempo. Insista só mais um pouco. Deus vai fazer a sua obra. Jeremias, ele precisava só de pregar o que Deus tinha mandado. Era só entregar a mensagem. Teve luta? Muita. Teve tribulação? Muita. Teve gente virando as costas? Muita. Mas o Senhor garantiu que estava com ele. Trabalhar para o Senhor não é fácil. Estar no centro da vontade de Deus não é fácil. Por mais simples que o Senhor e a Senhora sentem que a tarefa seja, mas só sabe o peso da responsabilidade quem está sobre ela. Mas o Senhor garante que Ele é conosco. O Senhor garante que Ele é com você. O Senhor garante que Ele é comigo. O Senhor garante que Ele está no controle de tudo. Hoje nós possamos permanecer fazendo essa oração. Deus, permaneça
coisas maravilhosas que o Senhor fez no passado. Sabe por que ele está pedindo a Deus para converter a eles? Porque Jeremias entendia, aquele povo tinha experiência com Deus, aquele povo já tinha vivido milagres com Deus, mas aquele povo estava cada dia mais se distanciando da presença, e Jeremias entendia que se aquele povo voltasse a sua atenção ao Deus Todo-Poderoso, Deus era fiel para fazer alguma coisa por eles. Quantos dos nossos irmãos que foram batizados com o Espírito Santo, mas hoje já em línguas mais estranhas fala? Quantos em nossos meios realizados em dons espirituais e hoje infelizmente já perdeu a crença dos dons espirituais, estão perdendo a fé, mas nós estamos aqui como Jeremias. Deus, não deixe a frieza entrar em nosso meio, ajude esse povo a se converter a Ti, a voltar sua atenção a Ti, e o Senhor vai voltar sua atenção a nós também. O nosso irmão que antecedeu aqui, o presbítero, ele diz que o que está por vir vai fazer muita gente orar que não orava. Em tudo isso nós vemos a mão do Senhor, porque se a igreja se posicionar, irmão, é céu aberto e milagre para a glorificação do nome do Senhor. É uma palavra simples, mas objetiva. Deus não mudou, Ele permanece operando em nosso meio. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.